Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os tamanhos das folhas, das lâminas de seda, para que vocês tenham uma noção completa de como vocês possam escolher os seus tamanhos, eh, modificar os seus trabalhos, porque nós aqui da Delicadezas Provençal criamos, personalizamos o seu papel em seda, ok? Então, quem puder escrever, caneta e papel aí na mão para passar, para que eu possa passar as metragens. Antes de falar sobre as metragens, eu vou explicar para vocês uma coisa muito importante. Existem folhas de papel A0, A1, A2, A3, A4, A5 e por aí em diante. O que acontece? O número A4, depois vem o A3, toda vez que isso acontecer, vocês podem consultar até o YouTube, que o YouTube mostra para vocês quais são o que representa a metragem da folha A2, A3. Então, toda vez que se falar folha A2, ela é maior do que A3 e menor do que a A1. Então, a A2 é maior do que a A3, é maior do que a A3 e menor do que a A1. Então, à medida que a numeração vai baixando, significa que o papel vai diminuindo ou aumentando. Mais ou menos assim. A metragem dos papéis em seda que a empresa Delicadezas Provençal trabalha. Então, eu vou passar para vocês aqui direitinho e vocês escrevam, porque isso é muito importante para o que nós vamos conversar depois. No tamanho A4, a metragem é sempre em milímetros, tá? 210 por 297 milímetros. A5, 148 por 210 milímetros. A3, 297 por 420 milímetros, A2, 420 por 594 milímetros. A1, que é o tamanho maior que a Delicadezas Provençal trabalha, 841 por 594. Eu sempre, quando programo a máquina, eu coloco lá se eu estou trabalhando em rolo ou se eu estou trabalhando em folha cortada. E eu nunca coloco na A1 594, eu coloco sempre 610, 620, né? Mas a máquina sempre oferece uma margem que ela não imprime. Aquela margem, ela fica vazia. Então, a gente busca ocupar aquela margem o máximo que a gente puder. Todas as impressões estão sendo editadas no tamanho A1, no tamanho padrão A1. Quando eu quero diminuí-las, automaticamente a máquina faz isso. Então, a folha A1, ai, Nilze, a folha A1 é muito grande. Então, você pode optar pela folha A2 ou pela folha A3, tá? Porque a folha A3 é o menor tamanho, ela é um pouco maior do que a A4 e é um tamanho proporcional ao que as lâminas em seda vêm a oferecer. Então, por exemplo, esse coraçãozinho aqui foi uma coisa que saiu muito, mas muito. Essa guirlanda de coração com passarinho, ela tem vários tons. Eu consegui criar vários tons nessa belezinha. E essa belezinha, eu trabalhei ela em dois tamanhos no momento da pesquisa. Eu trabalhei ela em dois tamanhos e dois tons. Na 1, ela fica exatamente nesse tamanho aqui, tá? Ela é um tamanho um pouquinho maior, tô de cabeça para baixo. Ela é um tamanho um pouquinho maior. Eu vou mostrar para vocês a diferença
de quando eu a imprimi, mudei a programação da máquina e a imprimi para que ele ficasse petititinho, menor. Não é micro, mas é menor. Essa aqui é a folha A2. Folha A2, tá? Olha a diferença de tamanho. Então, a própria máquina já programa. Se você não quer uma imagem muito grande, eu aconselho a escolher um tamanho menor de folha. Qualquer dúvida, gente, é só me perguntar. Mas, por exemplo, vou botar aqui direitinho para vocês entenderem. Na folha A1 e na folha A2. Olha como é que diminui o tamanho. Na folha A3, obviamente, esse tamaninho será um pouquinho menor. É necessário que vocês tenham essas medidas na ponta da língua. Por quê? Eu, por exemplo, eu gosto muito da estamparia, quando eu quero fazer uma forração de caixa, um trabalho maior, que eu tenho que forrar ele todo. Ao invés de eu ficar com papel pequeno, calculando os tamanhos, eu prefiro optar por um tamanho maior. Esse aqui já tá até embaladinho, que já tá indo pro cliente. Isso aqui é um poá marrom, tá? Esse poá aqui está na A3. E o que acontece? Na A3, se eu for fazer um trabalho muito grande, uma caixa, por exemplo, de 50 centímetros, ou talvez até uma caixa como aquela que eu tenho ali, ele não vai cobrir o suficiente. Então, a A2, a A1, eu gosto muito de optar por estamparias, né? Para quê? Para forração, para fundo de gavetas, para laterais de móveis, caixas grandes, caixas médias, porque aí você não precisa fazer aquela famosa emenda, porque às vezes o trabalho está todo correndo direitinho e a emenda te atrapalhou, certo? Então, gente, os padrões dos papéis em seda da delicadeza provençal. A1, que é a maior, a A2, a A3 e a A4, que é feita em laser. Nós não estamos fazendo na lâmina de seda o tamanho A4. O tamanho A4 está sendo impresso em laser, mas futuramente, quem sabe, se a gente realmente não faça a opção de fazer A4. Mas aí eu aconselho mais camafeus, eu aconselho outros tipos de propostas de imagem. Mas a melhor opção para a folha, a lâmina de seda em tamanho A1, é com certeza a estamparia. Porque vocês vão ter um vasto papel, onde vocês vão poder medir, ver até onde ela alcança. Se for necessário, até se compra mais de uma folha, mas pela largura, pela altura dela, vocês não vão fazer uma cozinha, sabe, um porta, sei lá, um armário desse que tá aqui atrás de mim, todo forrado. Aí não vai precisar de muita folha. Não sendo o caso, eu aconselho papéis menores, tá bom? Porque essa nossa preocupação, ela tem o seguinte propósito: fazer com que o cliente compre realmente aquilo que ele vai usar. Porque daqui a pouco você tá com um monte de retalhos de papel sem saber o que você vai fazer com aquele papel. Não há necessidade. Então, o fundamental é que você meça a sua caixa, consulte-nos, nos procure, diga, olha, eu tenho uma caixa de tanto, quanto que você acha? Olha, é só você calcular. A folha A1 tem tanto de altura quanto tanto de largura. Então, você cortando certinho, aí você vai medir, você vai cortar com a régua, você vai fazer um trabalho perfeito, sem dificuldade e economizando tempo e dinheiro, que é o fundamental, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica também, e outras dicas virão, ok? Beijos!